Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Nota de Rodapé. Boa tarde a todos, estamos aqui com mais um Nota de Rodapé, mais uma segunda-feira, começo de semana, possivelmente deprimente para você que nos escuta, porque segunda-feira é um dia triste mesmo. Mesmo recado de sempre, antes da gente apresentar a nossa convidada, abre uma aba aí no seu computador, entra no YouTube, se inscreve no nosso canal, segue a gente no Instagram pra ver se um dia a gente ganha umas caixas de esfirra lá. Itapevi, estamos esperando as esfirrarias de Itapevi nos mandar comida lá pra casa. Ansioso pra esse dia chegar e poder finalmente jogar na cara dos meus avós que eu venci, diferente do meu primo que passou em concurso público. Mas, a gente tá com uma convidada muito especial hoje e que eu vou cortar todas as introduções dos nossos anunciantes. Mentira, comprem na editora Unifesp. Pra falar que estamos com a nossa primeira visita internacional hoje. Vencemos. Esse programa saiu do limbo e já trazemos pessoas da Europa pra conversar conosco. O nome não é muito europeu, mas a gente tem o prazer hoje de receber Lucilane Souza. Obrigado, Lu, por vir aqui no programa. Muito obrigada. Boa tarde pra todo mundo. Que apresentação, não é mesmo? Eu tava ensaiando desde de manhã. E sou muito mais brasileira do que qualquer outra coisa, então... A gente tá falando que a Lucilane a gente trouxe da Europa porque ela mora na Irlanda, ela estudou agora lá, trabalha, e tá passando férias no Brasil. A gente aproveitou que temos uma celebridade em solo brasileiro, vamos trazer para a rádio. O cachê foi razoavelmente moderado, posso dizer. 2 cervejas originais, que aparentemente não tem na Irlanda. Então foi fácil, assim. Foi um pedido fácil. Então foi um pedido fácil. Lu, mas você, antes de mais nada, antes de a gente falar da sua grande mudança pra Irlanda, vamos falar o seguinte: você é historiadora, como Moá. Aliás, estudamos juntos. E você é do bairro dos Pimentas, lá em Guarulhos. Abraço, Pimentas, amamos a audiência de vocês. Fala pra mim, você nasceu no Pimentas, você sempre foi de Guarulhos, como foi sua infância e por que você quis estudar história? Sim, bom, eu nasci no Pimentas, a minha mãe é de Minas Gerais, meu pai é do Ceará, então já tem essa mistura em casa. A gente mora num bairro que... É que assim, tudo pra mim sempre foi muito comum. Quando eu entrei na Unifesp, que eu fui descobrindo um pouco que algumas coisas talvez tinham sido difíceis na minha infância, mas que pra mim até então tinha sido só a infância, né? Então eu lembro que na minha rua, por exemplo, não tinha asfalto na época, umas coisas assim, mas isso nunca tinha sido uma questão pra mim, até porque a gente escorregava naquele barro, né? Então pra mim era só uma diversão ali. Nunca teve telefone, enfim, depois era uma pessoa na rua que tinha o telefone, enfim. E aí, eu acredito que essa história tenha... Bom, por conta de toda essa questão social, eu estudei a vida inteira em escola pública. Nos primeiros anos, assim, da escola, né? Entre a primeira e a quarta série, eu tive o privilégio, assim, de ter aula com uma professora que se chama professora argentina, que hoje ainda trabalha com educação, que eu descobri há pouquíssimo tempo que a primeira formação dela era de historiadora e depois que ela foi fazer pedagogia. Abraço, dona Argentina. Que eu acho, assim, que me ensinou muita coisa, assim, inclusive sobre o meu próprio caráter e tudo mais, que eu levo comigo até hoje, assim. E depois disso, eu continuei estudando em escolas públicas e tudo mais. E eu lembro muito fortemente, assim, de que os meus professores de história não tinham sido bons. Essa era a grande lembrança, assim. Eles não te doutrinaram corretamente. Não. Sabe toda essa história aí de comunismo, marxismo social? Então, não foi passado. Senti falta e falei assim, preciso fazer alguma coisa. Não, mas sério, assim, então... E assim, eu queria estudar numa universidade pública porque os meus pais não tinham condições de pagar uma universidade. E eu lembro, assim, muito, muito do meu pai, porque assim, eles não tinham noção de que dava pra fazer universidade em uma universidade pública ou sem pagar. E aí eu lembro muito do meu pai falando assim:
O meu maior desgosto nessa vida é eu saber que eu nunca vou poder te pagar uma USP na vida. Meu pai não sabia que a USP era de graça. Ninguém na minha família sabia. Aí você já deu isso de presente pra ele no aniversário. Pai, você pode. Você já faz, aliás, pra outras pessoas. E assim, então teve tudo isso. E aí, só que pra isso eu precisava passar num vestibular. E aí é interessante dizer que você estudou na Unifesp, no campus de História, que por acaso é do Pimentas. E você sempre soube, quer dizer, o campus lá acho que nasceu em 2007, se você tem mais ou menos a minha idade. 2007 não, 2007. Você tava ali no colégio quando o campus surgiu. A gente nem sabia o que era aquilo. Ou, aliás, pra pessoal mais idade entender, a gente tá falando do ginásio. Mas você não fazia a menor ideia que tinha um campus ali da Universidade Federal. A gente sabia que tinha a Unifesp, mas o que era aquilo... Assim, pra quem era de lá, né, principalmente naqueles primeiros anos, absolutamente não significava nada. Para vocês era um prédio no topo da rua do SEAG. Basicamente. E que tinha umas pessoas que estudavam lá. A gente sabia isso. Como fazia pra entrar ali, o que teria que ser feito, a gente não sabia. Quando eu fui começar a descobrir o que era vestibular, que foi mais ou menos ali no primeiro colegial, porque a gente tinha, eu e uma outra amiga minha, Juliane, a gente tava nessa busca. Ela tinha uma irmã mais velha e a gente tava nessa busca, até por conta do conhecimento que ela tinha, do que a gente podia fazer, né, pra tentar entrar numa escola melhor, alguma coisa assim. E a gente tentou ir pra uma escola no centro. E a gente estudou numa escola chamada Alice Chueri, que era bem depois do centro, na verdade. A gente saía acho que 5h30 da manhã pra ir pra lá. Começando a entender o conceito de fake news, e né? nem era nada, assim, né? Mas enfim, lá a gente conheceu um professor que fazia um trabalho de teatro, que era muito forte, e ele fazia tanto lá como numa escola particular, que era uma das melhores escolas de Guarulhos. E aí acho que foi nesse meio campo, com esse contato, com esses alunos, que a gente começou a entender, tipo... Opa, tem universidades aí, a gente pode entrar. Essa irmã da minha amiga conseguiu uma bolsa integral numa universidade particular. Então a gente começou a entender que, peraí, dá pra fazer faculdade. Só que assim, eu nunca tive professor de física, eu nunca tive professor de química. Porque assim, não tinha mesmo o professor. E era muito difícil fazer tudo isso no centro de Guarulhos, porque a gente tinha que sair muito cedo. Conforme essas coisas, conforme a gente foi entendendo que existia uma precariedade ali, que se a gente quisesse realmente entrar numa faculdade, a gente teria que ir para um outro caminho, porque só a escola não bastava, aí a gente teve que mudar algumas coisas. E aí, no meu caso, eu passei a estudar na rua da minha casa, que era uma escola chamada Pedro Morcelli. Então, eu estudava à noite, mas o que eu fazia? Eu fazia cursinho de manhã. Nessa época... Eu acho que a gente recebia aquele... Não era nem Bolsa Família na época, acho que era o Auxílio Gás. E eu acho que... Eu tô tentando lembrar a ordem dos fatores, mas eu acho que o do Auxílio Gás, a minha mãe usava pra pagar um cursinho de computação em inglês, que era ali no bairro. E aí eu trabalhava à tarde pra pagar o cursinho pré-vestibular, que era na parte da manhã. E aí, à noite, eu fazia o terceiro colegial. Agora, era uma questão, por exemplo... são realidades muito distintas os ensino médios das diferentes regiões que a gente tem em São Paulo. Na onde você estudava, era um consenso comum, por exemplo, de todos os seus colegas do ensino médio, a questão do fazer uma faculdade? Não. Era um caminho natural? Ou não. Você era um pouco desse ponto fora da curva, assim, que pensava em fazer um ensino superior? Nunca foi, assim. Tanto que isso foi uma coisa que mesmo depois que eu voltei para essa escola já como professora, né, no estágio que eu fiz na faculdade, era uma coisa que eu ainda via. Porque eu trabalhei como professora de inglês em escolas particulares e eu também dava aula na escola pública. E assim, é uma outra coisa. Eu tinha um amigo, João de Flores, beijo pra você. Beijo, Johnny Flowers. Estão te esperando aqui. Ele trabalhava e a gente ficava assim com medo, porque ele trabalhava no McDonald's. Me disseram aqui que eu podia falar os nomes. Pode falar. Ele quase tinha, quando terminava o mês, ele quase tinha que pagar pro McDonald's. Porque assim, ele tinha que... Se é pra fazer essa denúncia, agora, pode falar mas mesmo. Eu vou falar.
mas ele tinha que pagar, se não me engano, o uniforme. Aí tinha umas coisas assim, tipo, no final do dia eles contavam lá qual que eram as casquinhas que tinha quebrado. E aí, dependendo de quanto fosse, descontava deles. Tinha coisa assim que, vai trabalhar mais, não sei o quê. Você acha que pagava em dinheiro? Pagava em, tipo, não, como é que um extra queijo no seu lanche, que é do seu almoço. Nossa. Era um absurdo. Ele ganhava pouquíssimo, assim, ele trabalhava o mês inteirinho e ele ganhava nada. Nada. E eu tô falando, assim, de, tipo, menos de R$300 no mês. E a gente ficava assim, tipo, meu, o que é isso? Então, assim, e a realidade mesmo dos meus alunos depois também era essa. Tinha aluno que ele só falava assim, professora, daqui a pouco eu tenho que ir no McDonald's, eu tenho que ir pro Bob's, que eu vou trabalhar até não sei que hora, não sei o quê. E era isso. Era isso. A maioria das pessoas estão sobrevivendo. A maioria das pessoas só estão tentando pagar a conta no final do mês. Que era completamente diferente quando eu ia pra escola particular. Porque eu chegava na escola particular e era assim... não, mas aí porque quando eu for prestar o vestibular... Blá, 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 blá. Aí você ficava assim... Eles já partiam do princípio que eles seriam alguma coisa. Um ia ser dentista, um ia ser economista, um ia ser não sei o quê. Isso já era intrínseco deles. Completamente pré-estabelecido. Porque ou seria numa universidade particular, ou seria numa pública, ou qualquer outra coisa. Mas isso não estava em questão. Eles teriam uma profissão. Enquanto que na outra, às vezes era até complicado. Porque como é que eu insistia ali pro meu aluno querer fazer alguma coisa, assim, ficava assim, professora, eu nem dormi hoje, eu trabalhei até de madrugada. Que eu vou falar pra um aluno desse? Óbvio, você vai lá, você tenta dar seu jeito, você tenta mostrar que tem outras possibilidades, mas eu sei o que ele passou. Quando eu fiz o meu cursinho, eu dormia 4 horas por noite. Porque eu fazia o cursinho de manhã, muitas vezes nas primeiras aulas eu dormia, aí eu trabalhava à tarde pra pagar o cursinho da manhã, e eu tinha que fazer o colegial à noite. E era muito engraçado, porque o negócio é tão estrutural e assim, ele é tão feito assim, realmente pra você não estudar, que quem estudava à noite não precisava fazer educação física, porque não tem como você usar esse horário pra fazer educação física, porque você teria que ir durante o dia pra escola pra fazer. Então, basicamente, todo mundo comprovava que trabalhava e não podia fazer. E a gente tinha também uma carteirinha da própria escola autorizando a gente a entrar na segunda aula, porque não dava tempo de chegar na primeira aula. Porque a gente trabalhava em São Paulo, ou trabalhava em Guarulhos, mas assim, no centro. E não dá tempo de chegar no Pimentas às 7 horas. Pra quem não sabe, o Pimentas é razoavelmente afastado, assim. Não é não, gente. O Pimentas é um lugar maravilhoso. Não, ninguém tá falando que não é maravilhoso, tá falando que é afastado. É um pouquinho afastado. Não joga o público do Pimentas contra o programa. É um pouquinho afastado, tudo bem. É razoavelmente. E assim, você tá falando que vocês sabiam que existia um negócio lá, que era a Unifesp. E quando é que te deu um start do tipo, vou fazer história? Então, como eu falei, eu nunca tinha tido um professor, uma professora muito top de história. Desculpa, é que gírias héteras são vetadas no programa, então eu pedi pra você não usar mais a palavra top. Top? Meu marido fala isso a gente também, pede mas desculpa eu não consigo. pra audiência, viu? Não vai se repetir. Eu já peço desculpa aqui com antecedência também, se eu usar alguma gíria que talvez seja ultrapassada, porque, né? São muitos anos de Irlanda já, né? Só um tempinho que eu não tô aqui. Mas então... E aí eu não tinha tido uma professora assim muito boa e tal. E aí, até que uma vez, uma mulher lindíssima, fodástica, assim, que eu jamais vou esquecer essa mulher. Ela entrou na aula e eu acho que na época ela ia falar sobre história antiga, que a gente ainda tava naquele modelo de voltar do primeiro ao terceiro colegial, do que a gente fazia da quinta até a oitava série, que agora seria o 9º ano. E aí ela começou a falar sobre como a história começava, né? Toda essa questão de escrita da história, nananã, mas ela ia um pouquinho mais atrás, e aí eu lembro dela falar como que começava a evolução do homem e o que mudava quando o homem deixava de andar assim completamente agachado e ficava um homem ereto e que, portanto, o seu campo de visão mudava. Eu sei que pode parecer uma coisa muito simples, mas quando eu vi aquela mulher fazendo toda aquela mímica, tudo aquilo em sala de aula, eu falei, eu quero ser essa mulher. Eu quero ser essa mulher. Eu quero causar
nas pessoas exatamente o que essa mulher tá causando em mim Isso aí, agora. você tava no seu último ano já? Isso foi no primeiro ou no segundo colegial. Tá. Talvez tenha sido no primeiro. Não, acho que foi no segundo colegial mesmo. Porque foi depois disso que eu falei, não, vou entrar no cursinho e vou batalhar por isso. Porque até então... Porque assim, a minha vida inteira eu achei que fosse fazer biologia. O que talvez explique um pouco porque eu trabalho hoje, que a gente ainda vai falar. Mas a minha vida inteira eu achei que eu ia ser cientista. Eu era aquela pessoa louca que assistia Mundo de Bikman eternamente. Inclusive eu assistia televisão de ponta cabeça, porque eu achava que assistir televisão normal era muito chato. Dona Lúcia pode explicar um pouquinho mais sobre isso. Não, a Lucilane era boa demais pra assistir a televisão. Eu achava que era meio chato. Aí eu queria fazer outras coisas. A gente vai falar disso mais no segundo bloco, mas assim, apesar de você ser historiador, a gente vai falar inclusive da sua pesquisa na história lá sobre a Nova Zelândia. Mas hoje você trabalha com questões do meio ambiente que talvez estão muito mais ligadas com questões biológicas, né, do que históricas. Mas você foi focada na Unifesp. Tipo, você ainda tinha que descobrir o que era a Unifesp ali. Sim. E aí, qual foi o meu grande baque quando eu entrei na Unifesp? Porque, na verdade, eu não entrei primeiro na Unifesp. Eu fui primeiro pra Unesp e fiquei, sei lá, uma semana... Assis. 7 horas de pimentas. Foi terrível. Inclusive, foi o grande motivo pelo qual eu voltei. Porque lá eu tinha conseguido moradia e tudo mais. Mas não dava, porque... Eu já trabalhava aqui, aliás, eu trabalho desde sempre, mas pra me mudar pra Assis, eu tive que abrir mão de tudo isso, né? De trabalho, não sei o quê. Então, quando saiu a nota da Unifesp, e aí eu entrei na Unifesp, voltei correndo pro meu trabalho. Então, vocês ainda estão me querendo? Eu posso trabalhar pra vocês. Oi, sumido! Ai, vamos retomar aquela conversa gostosa que a gente tinha. E aí voltei, eles me deixaram ficar e eu continuei na Unifesp. Aí vem aquele grande problema, né? Cheguei na Unifesp e a gente tinha que ler o quê? Umas 200 páginas, às vezes, dependendo do professor, pra assistir a aula. Como eu fazia aula de segunda a sexta, eram umas 100, 200 páginas por dia. Como é que um aluno de escola pública faz isso? Me explica. Quantos livros eu tinha lido na minha vida? Eu tinha lido os livros que eu precisei ler pro vestibular. Antes disso, eu nunca tinha tido tempo de ler um livro. Ninguém nunca tinha me dado um livro. E aí, não só como você arruma o tempo pra ler todas essas páginas, porque assim, a maioria das pessoas, acho que na nossa turma, não trabalhavam. Mas só que eu trabalhava. E, além de tudo, eu ainda trabalhava em São Paulo. Então, apesar de eu morar muito próximo da faculdade, eu trabalhava em São Paulo. Eu tinha que ir e voltar de todo jeito. E aí, como é que você, que vem da escola pública, você faz uma coisa que é se concentrar? Porque uma pessoa que vem... E é aí que eu acho que começa todo o privilégio, né? Porque uma pessoa que estuda em escola particular a vida inteira, você tá acostumado ali a se concentrar, você tá acostumado a fazer lição de casa, você tá acostumado com uma porção de coisas que quem vem da escola pública não tá. Então, assim, se concentrar por 2 horas... E uma linguagem que você não tá habituado, né? O início do curso foi bem abrupto, assim, né? Com certeza! Não tem como! E eu ficava assim, como é que eu vou trabalhar, ler tudo isso aqui? Então eu ia, obviamente, no ônibus, tinha que pagar por aquelas xerox todas, ainda bem que trabalhava, conseguia fazer aquilo. Não só isso, o meu privilégio, ele vem... Se eu for comparar com outras pessoas do Pimentas, o meu privilégio vem pelo simples fato de que, enquanto eu fiz a faculdade, eu não tive que ajudar em casa. Eu pagava, tipo, a conta de telefone e de internet só da minha mãe. E era isso, o que não era nada se comparado com tudo que a gente gastava de comida, enfim. Eu não morava de aluguel, o que também já é uma grande coisa. Sim. Porque eu fico pensando assim, uma pessoa que trabalha de aluguel e tem que passar por tudo isso, cara, não dá, tá ligado? E aí era isso, e foi toda essa briga. Então, eu vim de uma das escolas que eu era assim, a melhor aluna da escola. Eu era, tipo, conseguia muitas coisas. Pô, era super inteligente. Pra ir pra um lugar que eu me transformei, assim, num nada. Eu cheguei na faculdade e era assim, bostinha. Isso é uma coisa muito doida, né? O Elson, você conhece também, quando ele esteve aqui pra falar de carnaval, ele falou uma coisa meio parecida, do tipo... É um pouco chocante você ser o melhor aluno da sua sala e, de repente, assim, você parece que você é um idiota, que não sabe absolutamente nada do que estão falando. E chega... E na primeira semana que a gente teve lá na Unifesp...
praticamente chega numa matéria de história moderna, chega um texto do Brodel, assim. Porra, ler Brodel é um negócio difícil pra cacete. E assim, cara, o último livro que eu tinha lido era Macunaíma pro vestibular também. E foi traumatizante, assim. Eu falei, talvez isso não seja pra mim, talvez o pai esteja certo. E Marx, né? Eu lembro, não foi nem nessa época, foi numa época que eu tava prestando pra uma pós lá no Rio, eu tive que ler um texto de Marx. E eu lembro que teve um parágrafo que, sem brincadeira, eu li umas 10 vezes aquele parágrafo. E eu vou falar a verdade, eu não entendi, tá? Eu li umas 10 vezes. Eu tenho certeza, assim, que se Marx tivesse aqui hoje, ele ia falar assim, não, você não entendeu não, mas o que eu quis dizer. Não fala meu nome por aí, não, vai. E aí eu fico pensando, nossa, ia todo mundo falando, né, de Marx, assim, com tanta propriedade. Eu falava, caralho, essas pessoas tão bem, né? Porque, assim, deve ser é difícil. Aqui, cara. E eu falava, nossa, o pessoal tá aí, ó, especialista. E eu tô aqui, ó, panguando, não tô nem sabendo de nada. E o que é muito doido, né? Só um pequeno parênteses, é que o pessoal fala tanto de doutrinação nas escolas. Então, cara, é bizarro porque a gente não consegue fazer o Enzo e a Valentina sentar. Como é que você vai dar Marx pra eles lerem, entenderem e adaptarem pro tempo deles, assim? A gente não tem nem professor. Quem que tá doutrinando quem? Não tem nem professor. É bizarro isso, né? O que vocês estão falando? O professor tá doutrinando como? Na lousa? Porque na lousa o aluno não copia. Se você não falar que você vai apagar a lousa, o aluno não copia. No retroprojetor? Não é, porque não tem. Na sala de vídeo? Também não, porque também não tem. É onde? É onde que tá vindo essa doutrinação toda? Porque a gente tá brigando ainda pelo básico. Eu estudava à noite. A escola abria um pouquinho antes. Por quê? Porque quem trabalhou o dia inteiro não aguentava esperar até 9h30, que era quando dava o nosso intervalo pra jantar. Então a escola fazia o quê? Abria um pouquinho antes, aí as cozinheiras, não sei se de boa vontade ou se entrava no pagamento delas ou não, mas elas faziam esse horáriozinho assim de refeição entre a saída do pessoal que estudava à tarde e a entrada do pessoal da noite, que eu acho que até servia pra quem era da tarde que queria jantar antes de ir pra casa. Porque tem gente que vai pra escola só pra comer, tá ligado? E assim, eu acho que uma das coisas que a gente faz é quando a gente melhora um pouquinhozinho assim de vida, a gente acha que todo mundo veio com a gente. E assim, não é. Simples assim, não é. Então, mas a galera usava a escola naquele momento pra comer não sei o quê. Eu garanto que ainda usa. Ainda usa. Pô, a gente fez estágio junto. É verdade. Qual que era a briga? Eu era a única pessoa que comia merenda. Aliás, eu fui muito Lucilane, de merenda. No último ano de graduação, nosso 5º ano de graduação, a gente foi fazer o estágio na escola lá e Lucilane, ela tratava com os alunos pra pegar merenda lá. Inclusive, tem suspeitos que eu vi ela roubar uma môndega de uma criança. Não, Tiquenitos. Tiquenitos é que rolava briga. Aí rolava e umas assim, treta nervosa. E assim, não é só eu falando, você está aí de prova. Quando rolava Tiquenitos, a fila rodava, assim, ó, a criança passava lá e voltava. Cara, a gente tá falando de, tipo, nuggets, tá ligado? Que pra gente hoje é, assim, a maior bostinha, assim, a gente nem liga pra isso. As crianças pegavam a fila 3 vezes pra comer aquilo. Era bizarro mesmo. Tá ligado? Pra mim era muito fora da realidade, porque eu estudei em escola particular. Em Itapevi, onde eu sempre morei, era razoavelmente barato a escola particular. Então, é uma cidade muito pobre. Então, se você tem um pouquinho, assim, de dinheiro, um pouco mais, você consegue pagar uma escola particular. E, então, você nunca viu uma questão de merenda, como funcionava. E eu conheci a guerra quando eu vi o Tiquenitos ali na merenda. Eu falei assim, olha... E aí fez muito sentido a adaptação do poeta de que... Quando a mulher, no caso, a criança tá com seu Tiquenitos, ela não quer guerra com ninguém. Não, e aí eu sempre tive esse negócio, assim, também de querer brigar um pouquinho pelas coisas. Então, por exemplo, principalmente quando eu trabalhava no noturno, não foi nem no do estágio. Eu pegava a fila pra merenda. E aí, tanto os alunos quanto os funcionários, eles falavam assim, professora, você não precisa pegar a fila, você pode ir lá na frente e a moça da merenda te dá. E eu falava assim... Se 15 minutos, que era o que a gente tinha de intervalo, se 15 minutos não dá pra alguém sair, pegar a fila, comer, sentar, pegar a comida, sentar e comer e voltar pra sala, se não dá pra mim, é porque também não dá pra vocês. E se não dá pra ninguém, então isso aqui tem que mudar. Não vai ser eu que vou
cortar a fila. Se 15 minutos não dá, 15 minutos não dá pra ninguém. Então tem que aumentar. Não tem condições. Ou você aumenta o funcionário, ou você aumenta o tempo do intervalo. Quantos alunos, gente, tem no período noturno? Não tinha como. E aí eles ficavam assim, tipo, nossa, isso aqui. Mas é isso. Não dá tempo. Então tudo na escola pública é feito assim. A gente finge que dá, no papel a gente mostra que dá, e na realidade a gente sabe que não dá. Então, por exemplo, entra às 7. Não entra às 7. Não entra às 7. Não tem como. O aluno que estuda à noite não consegue chegar às 7. Todo mundo já sabe disso. 10 horas da noite, uma pessoa que já trabalhou o dia inteirinho, que muitas vezes nem comeu durante o dia, não consegue mais aprender. Todo mundo também sabe disso. Então, o ideal seria que fosse tipo das 7 às 11. A gente nunca saiu às 11. Nunca. E nunca vai sair. O intervalo é de 15 minutos. O intervalo também nunca foi de 15 minutos. Nem o dos professores. Nunca foi. Porque 15 minutos não dá tempo. Então, a aula que é do pós-intervalo, ela já é comprometida por si só. Quando você tá ali só fazendo o seu trabalho, você pode pensar assim, eu tô recebendo de todo jeito. Se você for bem cretino, mas tem muita gente cretina. Então você pode pensar assim, tudo bem. Se você é um aluno que tá ali cansado também, não entende que a educação pode realmente ter um propósito na sua vida, você também pode pensar, nossa, ainda bem, então eu consigo dar uma relaxadinha a mais. Mas então vamos pensar assim, é uma aula no começo, que já foi matada, depois uma aula, depois do intervalo, que já foi morta também, e depois a última aula, porque já tá todo mundo cansado, 6 horas todo mundo tem que estar de pé pra ir trabalhar, aquela aula também já é morta. E aí, como é que essa pessoa termina o colegial e depois entra numa faculdade? Antes de falar do meio ambiente, você estava falando de uma história maravilhosa no intervalo que você precisa falar aqui pro Brasil. O Brasil tem o direito de saber de que você já foi expulsa de sala de aula como professora. Sim. Então, eu sempre tive muita dificuldade de trabalhar com adolescente. Amo trabalhar com criança e amo trabalhar com, já assim, gente quase adulta, digamos assim, até porque quem é pobre vira adulto muito rápido. Mas quinta e sexta série, assim, sempre foi a parte, assim, mais difícil pra mim de lidar e tudo mais, mas ainda trabalhava. Como eu morava na rua da escola, às vezes aconteciam umas coisas, assim, da direção me ligar, professor, faltou, você tem como dar aula agora? E eu ficava assim, mas eu também tenho aula agora. E aí eu faltava na Unifesp pra poder dar aula lá. É aquela categoria O, né? Uma beleza. E aí, basicamente, um dos dias, uma das coisas que eu tava fazendo, porque assim, é muito difícil você trazer o aluno pra você, principalmente quando você é professor eventual. Porque professor eventual, o que o aluno de escola pública espera? Que você vai falar, gente, se você ficar quietinho, eu não passo nada, eu não passo lição. É isso que é esperado. Só que eu não queria fazer isso, não era pra isso que eu tinha entrado na faculdade. E aí, às vezes, você tem que buscar umas outras coisas pra falar com os alunos. E desde aquela época eu já falava um pouco sobre sustentabilidade e tal. E uma das coisas que eu fazia, às vezes, quando eu queria falar sobre, especialmente, a questão de classe, né? Era trazer algumas músicas. Então, às vezes eu trazia umas músicas, sei lá, que fosse dos Racionais, alguma coisa assim, e pedia pra eles me explicarem o que eles achavam sobre aquilo, pedia pra eles fazerem uma paródia em cima daquilo. E uma dessas aulas que eu fui interrompida foi justamente isso. Eu tinha passado um trecho de uma música. Mas por que Racionais? Cara, porque você fala de Racionais no Pimentas, todo mundo conhece, sabe? Então, assim, eu tentava trazer uma coisa que era realmente parte já da vida deles e que eles pudessem trabalhar em cima e pensar em alguma coisa. Ele nasce pré-setado pra cantar Diário de um Detento já. Exatamente. Não, Vida Louca eu acho que é mais famoso ainda. Mas enfim, era isso. E aí eu lembro da diretora entrar assim, enlouquecida em sala de aula. Começou a bater assim na lousa. Pá, pá, pá. Cadê a lição? Eu quero saber cadê a lição. E eu assim, uou. Porque assim, primeiro, essa mulher tá aqui me desmerecendo na frente dos meus alunos fazendo isso. Porque mesmo que ela fosse contra a metodologia que eu estivesse usando, aquilo que eu tava fazendo, ela teria que ter me chamado numa sala, separadamente, e ter falado sobre isso. Os meus alunos estavam quietos dentro de sala de aula fazendo aquilo, né?
E assim, esse foi um dos grandes motivos, assim, pelos quais eu decidi, assim, mudar de carreira mesmo. Porque eu falei assim, cara, eu não consigo mais batalhar aqui. Eu não consigo mais lidar aqui. Esse foi o meu último dia naquela escola. Eu mudei pra uma escola que era no mesmo terreno, mas fui pra outra escola porque não dava mais. Uhum. Nesta época ainda não tinha mudado todo o meu segmento, né? Eu ainda tava fazendo. Eu sempre gostei muito dessas coisas mais diferentonas, assim, eu acho. E aí eu lembro que na época eu tava fazendo a minha monografia na faculdade era sobre o sufrágio universal na Nova Zelândia, né? Então eu tava falando sobre o direito de voto. Isso é foda falar, porque, só um parênteses, eu não conheço mais ninguém que estudou nada na Oceania, assim. Então, e era você meio usou, que essa tipo, ideia. sufrágio feminista na Nova Zelândia, assim. Era basicamente isso. E assim, fonte, tudo em inglês. Gente, como valeu a pena aquele incentivo gás que minha mãe usou pra pagar o curso de inglês. Porque assim, como é que eu ia ter feito aquela pesquisa? Que documentação você usou? A maior parte da documentação que eu usei já foi na última monografia. Que a gente teve várias greves na Unifesp, mas aí eu fui trabalhar de babá nos Estados Unidos por um tempo, porque eu tenho tudo isso, né? Lembro disso. Aí quando eu voltei, uma amiga de uma amiga que morava nos Estados Unidos falou assim, olha, tem uma mulher que é brasileira, que o marido dela é americano, eles estão indo pra Inglaterra pra morar lá e ela tá precisando de alguém que fique por 3 meses cuidando das meninas. O que tem na Inglaterra? Documentação para morar. O que eu fui fazer? Falei assim, opa, me apresenta. Você conseguiu uma bolsa nanny, olha só. Tipo isso. Aí eu fui pra família maravilhosa, 2 crianças maravilhosas. Amo de paixão, assim, as 2 meninas. E o que tinha lá? Dentro da Biblioteca Municipal, em Londres, tinha a Biblioteca das Mulheres. E tudo que eu precisava de documentação tinha lá, sobre a Nova Zelândia. Por que essa questão da Nova Zelândia me chamou tanta atenção? Porque em todos os lugares que eu tinha visto, a questão do voto feminino, ele era basicamente feito pelas mulheres brancas, elitizadas, já com educação. Na Nova Zelândia, que ainda não era nenhum país ainda, né? Ainda era parte da colônia, essas mulheres já estavam brigando pelo direito de voto de todas as mulheres, incluindo as nativas, né? Então isso chamou muita atenção e eu falei assim, eu quero saber o que tá acontecendo aqui. E aí assim, o povo, né, os holandeses, maravilhoso, mandei um e-mail assim como quem não quer nada, procurei nas universidades de lá, mandei um e-mail pra professora e falei assim, oi, tudo bem? Eu sou a Lucilane, estudo aqui numa universidade no Brasil e eu tô vendo aqui que você é citada em muitos dos trabalhos, que eu tô procurando. Lembro de ter visto um livro que custava tipo $500 pra comprar isso. Quando que eu vou conseguir comprar um livro desse? A mulher me mandou o texto dela em PDF. Um anjo. Sabe assim? Então, e foi assim que eu consegui fazer a minha pesquisa, né? Não teve como. E mesmo, já desde essa época, a minha orientadora, ela falava, olha, eu acho que você tá pendendo, assim, um pouquinho mais pro campo das, talvez, assim, relações internacionais, alguma coisa assim. Eu fiquei, Tá. E aí eu meio que... Eu tentei ainda, na época, prestar pra Federal Fluminense. Cheguei a prestar tudo, mas eu não... Prestar o mestrado. Não... Pra continuar com esse trabalho da Nova Zelândia, e eu tava com um professor lá que já tava me auxiliando também, porque ele era o único historiador, que é o Gabriel Passetti, que tava falando sobre isso no Brasil. O Champor já tinha falado um pouco também sobre. E no final das contas, pelo que eu lembro da época, ele tinha falado que ainda tinha ficado muito historiográfico o trabalho. E aí não passou na segunda chamada. E aí esse foi o meu gatilho pra ir pra Irlanda. Aí você se mudou pro velho continente. Me mudei.
O primeiro ano eu fiquei só estudando inglês mesmo, estudei inglês acadêmico e tudo mais, e aí depois eu falei, cara, eu não consigo, eu preciso estudar mais alguma coisa e tudo mais. E eu falei, cara, no Brasil, se eu já tava com uma cabeça um pouco diferente, já queria estudar algumas outras coisas, eu já tava pensando em... querendo ou não, essa coisa da classe, pra mim, sempre vai fazer sentido. Eu sempre olhava tudo que as pessoas que eu conhecia da Unifesp já tinham, por exemplo, de casas de campo, casas de praia, não sei o que, e eu pensava assim, cara, eu nunca vou ter isso se eu for professora. Já começa por aí. E aí eu comecei a pensar o que mais que eu poderia fazer. Quando eu fui pra Europa, e eu comecei... eu trabalhei de faxineira, comi com mendigo, que é a parte que tanto... Essa história é sensacional. Porque a gente tinha 5 euros pra comer por semana. Então, 2,50 pra mim, 2,50 pro meu marido. Isso não é nada. Pra quem não sabe, é bem Hoje barato vale mesmo lá. R$9.000, assim, mais ou menos. Então, mas eu estava lá. Então, não pagava em reais. De fato. E aí, a gente passou, assim, uma temporada bem difícil, assim. Assim, mas mesmo assim, eu vou falar assim, difícil, mas... Na Irlanda ninguém morre de fome. A gente tem sempre comida, pessoal doando comida de rua, enfim. Então, morrer de fome a gente não morreria. Comemos muita comida vencida, obviamente. Teve esse tempo que a gente comprava, que a gente comia por 5 euros, não era 5 euros que a gente ganhava, era 5 euros que a gente achava na rua, porque a gente juntava moeda e usava no mercado depois. As moedas que a gente achava na rua. Mas enfim, passou e a gente, inclusive, conseguiu bancar um mestrado. Falou, não, vou fazer o mestrado. E aí, isso foi muito louco, porque foi a primeira vez na minha vida que eu pude escolher o que eu queria estudar. Que eu podia realmente falar assim, não, eu posso escolher alguma coisa, porque mesmo trabalhando de faxina ou trabalhando, depois que eu fui trabalhar no restaurante, eu consigo juntar e pagar esse valor aqui. Beleza. Aí eu comecei a fazer um curso de International Business, que seria talvez o equivalente aqui a comércio exterior. Uhum. E eu decidi, mais uma vez, que eu queria que o meu projeto final tivesse algum impacto social. Assim como aquele estudando as sufragistas e tudo mais tinha tido. Né, pensar esse direito das mulheres, por que essas mulheres estavam batalhando por tudo aquilo, pensar em alguma coisa que também fizesse sentido para a sociedade. E assim, aí eu voltei naquele meu, talvez, sonho de trabalhar com biologia antes e tudo mais, e pensar que pelo menos para mim hoje, mais do que qualquer outra coisa, sustentabilidade é a maior questão agora. Não tem outra coisa. Porque assim, a gente tá fingindo que vai ter gente viva daqui a um tempo pra contar alguma história. Mas não vai. Do jeito que tá, não dá. E aí, nisso, eu comecei a fazer um trabalho na faculdade. Trabalhando com uma multinacional. Que, desculpa, gente, mas eu não posso falar qual que é. Porque se eu falar disso, estou muito fodida. A Oscar? A Oscar que ela trabalhava. Mas, basicamente, eu fui trabalhar com economia circular. Uhum. E pensar como essa multinacional que faz esse serviço de cantina dentro de outras multinacionais podiam fazer uma redução de desperdício de comida e diminuir esse footprint que as empresas têm. Ou diminuir essa marca que a empresa vai deixar ali, de lixo, enfim, de coisas que o meio ambiente não consegue mais digerir. Né? E foi aí que eu entrei neste nicho, digamos assim. E recentemente você tem batido muito em algumas teclas no meio ambiente. Vou tentar acelerar isso um pouco, que a gente já daqui a pouco tem que encerrar. Mas você tem batido bastante em teclas dos olhares políticos para o meio ambiente. E uma das coisas que engatilhou, por exemplo, você tem que ir lá no programa para falar sobre isso, foi você reclamando exatamente do olhar das pessoas ditas de esquerda sobre essas questões. Sim. Que, tipo, muita gente comprando, por exemplo, a questão do canudinho. Exatamente. Como se o canudo fosse o problema. Fala um pouco sobre isso. Exatamente, né? Então a gente tem... Primeiro que, assim, já é errado que no Brasil... a esquerda, por alguma razão, foi o único lado político ali que resolveu tomar essa questão do meio ambiente como pauta.
Sim. que eu realmente não entendo porque que a direita também não entrou nesse assunto. Eu realmente não entendo. Mas de certa forma você não acha que ela entrou quando você vê a iniciativa privada querendo ter iniciativas como, por exemplo, o canudo de plástico? Então, eu acho que isso é um pouquinho. E aí que entra o meu grande problema com o posicionamento da esquerda nesse sentido. Eu acho que o que a esquerda não aprendeu ainda é... Gente, o capitalismo tá aí preparado pra muita coisa. O capitalismo tá aí vendendo camiseta do Che Guevara há muito tempo. E vocês aí achando que não tem nada acontecendo, sabe? Então, assim, não dá pra gente achar que o capitalismo vai ficar aí imobilizado enquanto a gente tá falando de outra coisa. Gente, desculpa, mas não funciona. Se tem uma coisa que é democrática, é o capitalismo, gente. Tudo o que der pra vender será vendido. Seja o livro do Karl Marx, seja um vídeo anticapitalismo, será vendido no capitalismo. Não, assim, não tem escrúpulos, não tem orgulho. É isso que falta um pouquinho a gente entender. Quando a gente tem, né, essa questão... Você mencionou dos canudos, mas tem outras coisas, né? Eu acho que é um posicionamento total, e geralmente da esquerda, e principalmente nos Estados Unidos, e que eu acho que tá sendo trazido um pouco pra cá, que é essa ideia do... as atitudes individuais não representam nada, não significam nada e, portanto, a gente pode deixá-las de lado porque a gente tem que se preocupar com outras coisas. E eu acho que tá muito errado. Então, assim, pra mim que tô pensando em sustentabilidade, se o único lado que tava pensando era a esquerda e agora a esquerda vira pro povo e fala assim: ó, gente, isso daqui que vocês estão fazendo individualmente não significa nada, eu entro em desespero. Porque, assim, não dá mais tempo. Então, do que é, então, que eu estou falando? Uma das coisas que eu vi recentemente, aí eu vou falar exclusivamente do canal Tempero Drag, que foi uma das coisas... E, assim, tem um vídeo que fala: o canudo não é o seu maior inimigo. Se inscrevam no canal do Tempero Drag da Rita Von Hunt. Ele é maravilhoso. Sensacional. Mas eu lembro de uma das coisas que eu ouvi, era justamente assim: aí proibiu-se o canudinho de plástico, mas esse canudinho de papel agora ele vem envolto numa embalagem de plástico, que vem também vendido numa sacolinha de plástico e que vai parar nos mesmos peixes e nas mesmas tartarugas. Não. Porque o canudo de plástico também vinha envolto numa embalagem de plástico, muitas vezes envolvido individualmente numa embalagem de plástico, e também era dado pro consumidor com uma sacolinha de plástico. Então, por mais que seja horrível, o canudo pelo menos já não é mais de plástico. De todo o resto, tudo continua sendo de plástico. E aí o grande problema pra mim é, no lugar de pegar isso, de pegar a questão do canudo de plástico em si, e a gente falar assim: porra, tem várias outras coisas. Porque pra mim, o canudo de plástico, tanto quanto aquele negocinho que usa pra misturar o açúcar no café, é o que eu chamo de uso de plástico tosco. Porque aquilo não precisa existir. E pra quem trabalha com sustentabilidade, a gente trabalha muito com 3 R's, que é tipo reduzir, reutilizar, reciclar. Tem gente que vai trabalhar com outros, mas basicamente são esses 3. Por que a gente não pode usar a questão do canudo e pensar tantas outras coisas que podem simplesmente deixar de existir, do que transformar isso em isso daqui não serve pra nada? Por quê? Por que eu acho isso tão perigoso? Porque a direita usa isso agora pra falar o quê? Olha, vocês estão sendo burros, isso daqui não significa nada. O canudinho de plástico. A gente é taxado como idiota. E aí tem uma porção de ambientalista, uma porção de gente séria trabalhando isso, pra gente vir trabalhar com isso agora. Mas o que eu vejo é 90% da água é utilizada pra agricultura, então não adianta a gente tomar banhos curtos. Tudo bem, 90% da água é usada pra agricultura, mas 22% também é usado pra uma comida que jamais será consumida. A gente também vai botar a culpa na agricultura? A gente vai o tempo inteiro criar esse vilão abstrato que ninguém consegue encostar, no lugar de chamar
a responsabilidade pra gente. Ah, mas se mudar tudo no mundo agora, que até um dos vídeos que ficaram bem famosos, né, que é tipo forget shorter showers, tipo, esqueça banhos curtos. Que o cara fala que também justamente... tá no YouTube pra quem quiser encontrar Forget Short. Mas, esses dois vídeos que ela citou, tanto do Tempero Drag quanto o Forget Short Showers, vai estar na descrição pra quem tiver no YouTube. A gente vai colocar no link da descrição aqui. E assim, eu nem digo que isso é feito de maneira maliciosa. Acho que o que eu quero dizer com isso hoje, que é o que tava me engasgando, é que eu acho que o tiro vai sair pela culatra. Eu acho que a esquerda, mais uma vez, está falhando em conversar com as pessoas. Está querendo conversar com a bolha e não está querendo conversar com o resto. Porque tem esses dois vídeos que eu citei, mas também tem aqueles que falam do não adianta reciclar. Quem trabalha com sustentabilidade já sabe que reciclagem é o último estágio, que antes disso a gente tem que reduzir, que antes disso a gente tem que reutilizar, mas a gente ainda assim precisa falar de reciclagem. A gente tá falando pra uma população que não recicla ainda. Como é que hoje a gente chega pro brasileiro e fala assim, não precisa reciclar? Como não precisa? A nossa reciclagem de latinhas de alumínio hoje é feita por pessoas que estão numa situação, cara, muito péssima, muitas vezes de situação de rua mesmo, que é a galera que tá fazendo esse recolhimento. Papelão, a mesma coisa. E assim, e aí, tá tudo bem? Não tá tudo bem. A gente nem começou a reciclar plástico ainda, basicamente. Aí a gente já vai falar, não tem nada a ver. Eu entendo que quando essas pessoas estão fazendo esse tipo de crítica, eles queiram chamar a atenção de que existe um problema que é ainda maior. Que não dá, mesmo que a gente mude 100% todos nós, a gente só consegue mudar em torno aí dos 20% do que o planeta precisa. E a gente precisa aí de mais ou menos uns 75, 77% de uma mudança geral para conseguir que a natureza volte a conseguir alguma coisa. Em contrapartida, por conta da nossa questão de tempo, eu não acho que dá pra gente abrir mão de 22%. Esse é o motivo 1. Sabe assim, quando você tá tão na miséria que não dá pra você falar assim, mas é só 5 conto. Não, quando você tá na miséria, 5 conto faz muita diferença. Pra mim, essa é a minha relação com esses 22. O segundo a resposta que eu tive das pessoas comuns em relação a essa história do canudinho ou em resposta dos consumos individuais até agora foi: mas isso aqui que é biodegradável é muito caro. Mas também isso aqui é plástico descartável, mas é baratinho. O outro é muito caro. Mas também de que adianta eu comprar o canudo de papel? Vai vir embalado no plástico? Eu não vi ninguém fazendo a segunda parte que esses vídeos estão propondo, que é de pensar que tem uma indústria ali por trás que usa mais água, que polui mais o meio ambiente, que faz mais com que a gente tenha essas mudanças climáticas. Eu não tô vendo isso. Eu estou literalmente vendo a população fazendo assim, lavando as mãos e falando assim: não é comigo, eu não sou o responsável. E aí? Se a esquerda era a única esperança que a gente tinha, tá falando isso pras pessoas, gente, me desculpa, mas a gente tá falando com uma população que joga móvel na porta de escola, no esgoto, que joga no rio, que não faz a menor ideia de por que é importante não usar plástico da maneira que a gente usa. Como é que você quer pular os passos desse jeito? Não dá. As pessoas estão simplesmente lavando as mãos e ninguém vai fazer nada. Ou seja, nem o agronegócio, nem as grandes empresas vão fazer e nem a população. Outra coisa, o que eu acho engraçado, inclusive, que nesses vídeos mostra, porque a gente passa uma parte dessa crítica da esquerda falando assim: coisas individuais não adiantam, mas individualmente você tem que fazer isso, tem que quebrar o sistema. Peraí! Como é que você vai falar? Não, você como consumidor não é o mesmo que o cidadão. Cara, só tem um jeito de mudar esses grandes sistemas. É votando. A gente tem uma população aí que votou no presidente
que ele mesmo finge que não é o sistema. Eu tava preocupado que a gente ia fazer um programa que não ia falar mal do Bolsonaro. Não tem como. Ufa. Não tem como. Então, assim, o próprio cara, ele fala assim, não, ele critica o sistema. Cara, ele é o sistema, do que ele tá falando, 30 sabe? 30 anos ali, ele incorporou o sistema. Não, é absurdo, né? E aí, tudo bem. Aí você tem isso, depois você tem... Gente, por que ainda hoje a gente não tem sacolinha biodegradável nos mercados? Alguém me explica. Porque todo mundo já entendeu que já deu ruim. Todo mundo já entendeu que o pobre usa aquilo para fazer saco de lixo. Mas por que isso não pode ser biodegradável? Ah, mas vai sair mais caro pros mercados. Eles que lutem. Eu não tô nem aí pra isso. O que não pode é a gente ficar aqui esperando... mas e os takeaways, né? Todo mundo pede pra viagem. Tudo isso vem cheio de plástico. Algumas coisas, gente, me desculpa, mas já tem que ser abolido. Você compra um hot dog que vem numa sacolinha pequenininha de plástico. Aquela sacolinha não serve nem pra virar saco de lixo, porque ela é muito pequena. Não dá. Por que é que ainda hoje a gente fabrica isso? Aí o que eu penso que é a minha grande briga. Uma população consciente e que está brigando pra utilizar menos água, utilizar menos plástico, é uma sociedade que pode brigar por mercados que vão utilizar essas sacolas biodegradáveis, que pode exigir que as empresas que façam os produtos eletrodomésticos sejam as responsáveis por resgatar esses produtos que você compra depois que eles quebram, que sejam responsáveis por recolher o vidro e o plástico quando você compra lá e que inclusive te dê algum retorno sobre isso, como já acontece em outros lugares, e que elimine o plástico descartável. Não tem... Porque, gente, quando a gente era criança, a gente já usava. Num aniversário, por exemplo, que fosse, usava um pratinho de papel e um garfinho de madeira. Por que diabos hoje a gente não pode fazer isso? Por que não pode? Sabe? Então, assim, eu acho que a gente tá indo por um caminho contrário. A gente tá dizendo pra população, olha, não é vocês, achando que as pessoas estão muito preocupadas e que tem o tempo e a disposição. Gente, ninguém tem dinheiro pra cozinhar, tem tempo pra cozinhar em casa. Até a gente conseguir trabalhar 20 horas semanais pra conseguir cozinhar em casa e levar no dia seguinte, a gente tá a milhas pra conseguir fazer isso. Então, o que eu penso eu entendo que a esquerda esteja tentando fazer isso para fazer a população olhar para o lado maior. Mas eu acho que, mais uma vez, a esquerda está falando com uma bolha que já concorda com tudo aquilo que ela fala e está esquecendo toda uma população que nem sabe ainda a importância disso que ela está falando, no lugar de brigar para hoje a gente conseguir mudar as coisas individualmente e fazer uma sociedade consciente para então brigar para que essas grandes estruturas mudem. Bbom, eu queria muito continuar esse papo, mas a gente tá mega estourado já com o tempo. Quero agradecer, Lucilane, demais. Qual que é o seu @no Instagram pro pessoal te seguir, se tornar uma digital influencer e ganhar mimos que não sejam de plástico? Lucy.in.d.insky. Estará na descrição, porque ninguém entendeu porra nenhuma do que aconteceu. Sim. Mas basicamente, se você que é bitomaníaco entendeu. Se alguém também tiver interesse, eu não tenho ainda nenhum livro publicado, mas se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo e eu super disponibilizo a pesquisa que eu fiz também. Se alguém tiver interesse em estudar economia circular e pensar sustentabilidade ainda, pode entrar em contato comigo, eu sou super acessível. E se alguma editora quiser, inclusive também, Lucilane, pode escrever o tal do livro. Bom, então a gente se vê segunda-feira que vem. Não se esqueça de entrar lá no YouTube, ver os nossos vídeos. Essa conversa vai estar lá na íntegra. E até daqui a 7 dias.